Olá! Em comemoração ao Setembro Verde, o Hospital Geral Roberto Santos realizou no último dia 27 de setembro o segundo seminário de doação de órgãos e tecidos para transplantes do HGRS, em parceria com a Secretaria de Saúde do Governo do Estado da Bahia e o Sistema Único de Saúde. O evento contou com a participação do diretor-geral do Hospital Roberto Santos, Antônio Raimundo de Almeida. A programação do evento trouxe como temáticas o processo de doação e transplante, relatos de experiências dos pacientes que receberam a doação e os que estão no aguardo. Ao participar do seminário, o público teve acesso a todas as informações necessárias sobre doação de órgãos e tecidos para transplantes, tirando dúvidas em relação a como proceder ao ter um receptor ou doador de órgãos dentro da família. O segundo seminário de doação de órgãos e tecidos para transplantes é um evento com cunho educativo para a sociedade e principalmente para os médicos e estudantes da área da saúde. Eu estou aqui com o professor de Medicina da UFBA, nefrologista e diretor-geral do Hospital Roberto Santos, Dr. Antônio de Almeida. Dr. Antônio, qual a importância em realizar um evento como o segundo seminário de doação de órgãos e tecidos para transplantes, direcionado para os profissionais da saúde? Boa tarde. A importância é muito grande, porque quem primeiro nós temos que conscientizar sobre o transplante é o público interno. São as pessoas que trabalham no hospital para fazerem parte dessa aliança, no sentido de identificar os pacientes que são potenciais doadores, para que a comissão interna de captação de órgãos seja acionada para começar a avaliar o caso, porque a avaliação de um transplante é um processo demorado e um pouco complexo do ponto de vista de exames que se tem que realizar. Em relação à captação de órgãos, como o hospital vem tratando isso ao longo do tempo? Eu tenho uma crença firme de que no momento que você melhora a assistência médica, melhora o acolhimento do paciente nas situações de emergência, quando esse paciente se sente acolhido, no caso de acontecer uma morte encefálica, a família fica mais estimulada a doar. Então, essa é uma experiência que nós estamos observando aqui. Nós tivemos um incremento de 40% na doação de órgãos aqui e, inclusive, fomos um dos hospitais que mais captou órgão, a despeito de não sermos um hospital de trauma. E nós atribuímos isso a esses seminários, aos processos internos e, sobretudo, às melhoras a melhora na condição do atendimento de urgência e emergência, onde nós adotamos um sistema de classificação de risco, passamos a atender pacientes mais graves, classificá-los como vermelho, laranja, e esses pacientes sendo acolhidos, as famílias tenham a tendência a doar mais. Muito obrigada. Eu estou com a doutora Bárbara Claichetti, que vai dizer mais sobre os transplantes. Doutora Bárbara, qual é o caso de medidas que precisam ser tomadas para melhorar o número de transplantes aqui na Bahia? Acho que para melhorar, a gente precisa de informação. Primeiro, as pessoas precisam entender que é possível doar os órgãos e precisam entender o processo. Acho que se entenderem como é que funciona o processo, as dificuldades e que existe essa possibilidade, a gente consegue melhorar um pouco esse número. Aqui na Bahia, diferente de alguns outros estados, como o Rio Grande do Sul e com outros países, eles não têm o conhecimento. Muitas pessoas ainda não sabem que é possível doar os órgãos, ainda tem muitos tabus, muitas ideias errôneas a respeito do processo. E por isso, elas ainda negam, ainda recusam muito a doação de órgãos. E quais os tecidos e órgãos podem ser doados enquanto vida? A doação inter vivos significa que aquele paciente em vida pode doar para uma outra pessoa, pode ser medula óssea, o sangue, né, tecido também, o fígado, porque ele pode ser bipartido, então você vai tirar só uma parte do seu fígado para doar. É uma cirurgia bem difícil, bem complexa, mas ela pode acontecer. E os rins também, você pode doar um deles. Então tem que ser aquele órgão que é duplo, né? Você tem 2 rins, você pode doar um. E como é feita a escolha do paciente que vai receber o órgão que está disponível? Existe uma fila nacional na qual ficam todas as pessoas do Brasil que precisam de um transplante de um órgão sólido. E essa escolha vai ser por prioridade, então você vai ter a prioridade pela gravidade da doença. Então, se ele está muito grave, ele faz o transplante prioritário, ele passa na frente dos outros na fila.
Crianças também, elas acabam passando na frente da fila. Geralmente elas têm um quadro clínico mais grave, por isso elas passam também. Também elas não podem, né, pela necessidade de compatibilidade de tamanho também, elas têm a doação delas. Quem pode doar para eles fica mais restrito para também quem é pequeno, né, ou outra criança. Existem scores de gravidade. Neste caso, o médico que acompanha o paciente que está na fila do transplante, ele vai determinar se ele está grave, tem esse score de gravidade, dá este número, e com este número vai ser feita a prioridade ou não dele na fila. E quem indica o transplante também é o médico que acompanha esse paciente. Muito obrigada. Eu estou aqui com a enfermeira América Carolina, que vai nos falar mais sobre o processo de transplante de órgãos. América, na sua opinião, por que ainda existem poucos doadores no Brasil? Ainda existe muita falta de informação, né? A população ainda conhece pouco sobre morte cefálica, sobre os benefícios do transplante. E muitos profissionais de saúde também, apesar de ter evoluído bastante, mas muitos profissionais ainda desconhecem a obrigatoriedade da notificação, né? A necessidade de ofertar para a família a possibilidade de doação. Então, eu acredito que esses fatores impactam no número de doadores. E quais são as expectativas de vida após a pessoa realizar um transplante? Olha, o paciente, após um transplante, ele tem uma vida, de fato, renovada. Então, ele recupera as funções, né, de lazer, as atividades laborais, ele volta a trabalhar, ele volta a participar, né, do ambiente familiar, das festas, de viagens. Então, o paciente, ele tem uma nova vida. Né, ele deixa as limitações que a doença trazia para ele, né, e passa a viver como qualquer outra pessoa saudável, né, com poucas limitações. E se a pessoa tem desejo em ser um doador de órgãos, como ela pode informar isso para a família? Então, para ser o doador, basta informar, conversar sobre o assunto, dizer para a família, para amigos, para colegas de trabalho, né, da sua intenção de ser doador, para que a família, após o óbito dessa pessoa, autorize a doação, né? A doação só ocorre se a família autorizar, através da assinatura de um termo que precisa ser subscrito por 2 testemunhas. Muito obrigada. Eu estou aqui com a Patrícia Calheiros, que vai nos contar um pouco mais da experiência dela. Patrícia, quais foram os transplantes que você realizou? Bom, eu fiz um transplante de rim, que já tem 15 anos, e fiz um transplante de pâncreas, que já tem 8 anos. E o que mudou na sua vida depois que você fez os transplantes? Tudo. Tudo porque antes dos transplantes a gente sobrevive. E após o transplante a gente vive de fato, né? De todas as possibilidades. Vive podendo se alimentar melhor, podendo fazer todas as práticas que antes eu não fazia, voltar a trabalhar principalmente, a produzir, que facilita muito a nossa vida, né, fora da máquina de hemodiálise, no caso do rim, a criar filhos, a estar junto à sociedade, é uma vida maravilhosa, sem falar, obviamente, que você não tem mais os incômodos que tinha, os cansaços, as angústias, os temores de poder falecer em uma máquina. Então, é uma maravilha o transplante. Eu sou muito grata, inclusive, aos doadores, que a gente não tem contato, mas que eu não posso nunca deixar de agradecer, né? Porque se não fosse a doação, se não fosse esses familiares que permitissem, né, essa doação, que no meu caso foram 2 doações, em tempos diferentes, eu estaria ainda, talvez, sofrendo bastante. Eu gostei muito do evento, foi bastante enriquecedor, né? Há maiores informações acerca do todo o processo de doação de órgãos e transplantes. Para nós que somos profissionais do Roberto Santos, que é um hospital de grande porte, que tem um potencial imenso em ajudar muitas famílias, é um evento enriquecedor, à medida que nos traz informações, que nos mostram, né, apontar novos horizontes no sentido de aumentar a possibilidade de captação, né, de potenciais doadores e principalmente do ponto de vista pessoal também, porque nos faz refletir quanto à necessidade que a gente tem de informar a nossa família quanto ao interesse da doação e ter a certeza de que é um processo que ajuda e muito, não só quem doa, como a quem recebe. Então, a palestra foi muito enriquecedora, trouxe, sim, tudo sobre o transplante,
né, sobre como é o processo, como é difícil com a questão dos familiares, porque são eles quem vão dizer se vai ser doado ou não os órgãos, né? Então, assim, é muito importante que todos nós deixemos claros para os familiares se somos doadores ou não dos órgãos. Então, assim, houve momentos onde teve entrevista com pessoas que passaram pelo transplante, que receberam os órgãos, né? Então, assim, foi muito enriquecedora, foi interessante. É de suma importância que seja debatido esse tema de doação de órgãos, não só com os profissionais de saúde, mas com toda a população, né? Porque muita gente desconhece como é feito, o que se pode doar, né? Então, assim, é bom que se tenha, não só em hospitais, com as pessoas da área de saúde, mas também com a população, sobre esse tema de doação de órgãos.